Oi, lindezas! Vamos discutir mais um teminha de redação hoje. Vou tentar resumir, todavia não garanto, porque vocês sabem que eu preciso mastigar o assunto e esse assunto dá pano para manga. Obviamente que vocês já ouviram falar de pirataria, inclusive, muitas vezes, a gente tem algum CDzinho antigo, um joguinho antigo, ou um software, alguma besteirinha que a gente comprou desse mercado, que é um mercado que movimenta bilhões e que gera prejuízos correspondentes também a esse valor só no Brasil. Vocês imaginam se a gente vai pensar no mundo inteiro. Então, meu convite a vocês hoje é que a gente reflita sobre esse problema, que é a pirataria no país, e a gente tente enxergar a pirataria como um crime. E se é um crime, obviamente, eu preciso discutir por quais razões a sociedade brasileira, o Brasil no geral, vê com olhos assim tão compreensíveis, né, para essa pirataria. Ocorre, meus amores, que não tem como eu trabalhar com vocês essa temática fazendo de conta que é um crime inofensivo, porque não é. Então vamos lá, vamos à questão, vamos discutir a questão, certo? Coloquei o computador longe, vou puxar mais para pertinho aqui. Primeiro a gente vai entender o que é pirataria, o que é considerado pirataria, que inclusive existe uma lei que trabalha, que entende que a pirataria é um crime, que inclusive pode pegar, quem faz isso pode pegar até 4 anos de cadeia, pagar multa, etc e tal, mas a gente sabe que nesse contexto a impunidade prevalece, até porque entre quem pirateia o produto, ou seja, quem produz, né, até quem distribui e chegar no elo mais frágil dessa cadeia, que é geralmente o que a gente se lembra, que é o camelô, um grande, né, universo aí de dinheiro, de organizações criminosas já foi montado, e obviamente que não chega lá na ponta, em quem realmente lucra muito com a pirataria no mundo todo, certo? Aí vamos discutir o seguinte: o que é pirataria? Para vocês entenderem. A pirataria moderna é exatamente essa prática de produzir, de vender, de distribuir produtos cuja autorização do proprietário, da marca que criou aquilo, do autor daquilo, não foi dada, certo? E sempre que eu falo em pirataria, eu me lembro de algo que é bem peculiar da história do Brasil, que foi o ano de 2007, o lançamento de um dos filmes nacionais com a maior bilheteria, que foi o Tropa de Elite, do Padilha. 3 meses antes de o filme ser lançado, ele já havia sido assistido por 11 milhões de pessoas no Brasil. Ou porque compraram CDs piratas, DVDs piratas na rua, ou porque conseguiram baixar esse filme na internet. E aí a gente pensa, nossa, o sucesso do filme se deu por conta de ele ter sido pirateado. Gente, essa é uma visão completamente equivocada. O filme fala sobre corrupção. O filme aborda a corrupção em várias esferas da sociedade, na política, na polícia, não é? O filme é uma chamada para a gente ficar atento ao que acontece no país. Então, como eu vou ver um filme, assistir a um filme que fala sobre corrupção, tendo uma atitude que, de certa maneira, é uma corrupção? Eu estou, transgredindo uma lei. Inclusive, quando o Tropa de Elite 2 foi lançado, antes de ser lançado, eles investiram muito em segurança, exatamente para que não acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o Tropa de Elite 1. Então, o primeiro Tropa de Elite, mas vamos lá. A problematização é muito simples. Pirataria é crime. Ok, pronto. Eu não preciso nem discutir. É crime. Se eu quero considerar que exista algo de vantajoso nisso aí, eu vou por outras vias buscar a legalidade. Mas eu não posso achar que é algo inofensivo. A pirataria é crime. E é um crime que cresce consideravelmente, como obviamente vocês vão observar nos textos de apoio, porque com certeza os textos de apoio vão mostrar como a pirataria cresce no mundo inteiro.
cresce e no Brasil especificamente é muito naturalizado. A gente encontra vários defensores da pirataria justamente por achar que existem alguns produtos que deveriam ser acessíveis a todos e pelo fato de serem muito caros não dão outra alternativa que não seja piratear. Vamos discutir isso. Essa atitude banalizada, ela gera impactos muito graves, muito sérios, tanto ao país quanto ao indivíduo, né? Ao indivíduo e à sociedade, porque por trás da pirataria muitas vezes está o crime organizado. E, obviamente, apresenta causas complexas que a gente vai precisar discutir. Aí vejam vocês que a gente simplifica bastante a abordagem. Por quê? Vejam só, a gente já começa mais ou menos refletindo num contra-argumento. Quando você usa essa concessiva embora, veja que você vai falar algo que parece, né, ter sentido, ser perfeitamente aceitável, mas depois você vai mostrar que não é tão aceitável assim. Então, a gente tem na sociedade um grupo que defende a pirataria. Esses dias mesmo eu vi uma discussão sobre isso no Twitter. Eu acesso à cultura, porque tudo é caro, porque paga imposto, etc, etc, etc. Então, defende com qual interesse? Democratizar o acesso a determinados bens. Não é? Especialmente bens que têm essa relação com cultura. Entretanto, o que a gente vai pensar? Existe uma estrutura criminosa por trás desses produtos que são pirateados, sejam softwares, sejam filmes, sejam produtos de vestuário, seja cigarro, seja uísque, bebida, enfim. E a quantidade de coisas, gente, remédios, né? E a gente está falando de algo que não é só pirateado, né? É falsificado, ou seja, pode colocar a nossa saúde, inclusive, em risco. Então, como que a gente pode analisar? Olha como esse texto fica fácil, porque o tema é assim: os caminhos para o combate à pirataria no Brasil. Então, automaticamente, para eu pensar como combater um problema, eu tenho que refletir sobre as causas, o que gera esse problema. E o segundo ponto que vocês vão pensar é o seguinte: ainda existem e muitos, né, defensores da pirataria. Então eu preciso mostrar também que não é um crime tão simples, é algo muito complexo com impactos que são graves. Por essa razão é interessante eu trabalhar as consequências, justamente com o objetivo de abrir os olhos da sociedade para a gravidade desse crime que se chama pirataria. Então veja como fica simples a gente organizar a estrutura do nosso texto. Eu vou apresentar o assunto, né, relacionar com o tema, colocar minha tese roteiro mostrando que vale, né, que é fundamental, que é muito necessário, super não, que é muito necessário abordar as causas do problema, como também discutir os efeitos provocados por esse problema, para finalmente eu colocar os caminhos para combater. Então, já tenho D1, causas, já tenho D2, consequências, e já tenho a conclusão, como combater. Muitas vezes vocês falam, dá para eu trabalhar no desenvolvimento uma causa e uma consequência? Sim, tranquilamente. Nesse caso especificamente, é mais interessante você trabalhar separado, porque vocês vão ver que a gente tem aí um problema social e um problema sociológico, que são duas coisas um pouquinho, né, diferentes para a gente discutir. Então vamos lá, meus amores, vamos pensar como montar esse texto. Já quando fala de pirataria, eu me lembro de Piratas do Caribe. Posso usar? Posso. Claro que pode. Eu me lembro de um episódio dos Simpsons que fala de pirataria. Posso usar? Pode. Tem um episódio daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que o Chris compra um perfume, que é um perfume falsificado, né, pirata, para dar de presente à mãe. E ela tem uma reação alérgica, uma reação ruim. Posso usar? Pode. Tudo que vocês conhecem e que vocês conseguem aplicar bonitinho no contexto, não tem problema nenhum utilizar.
Eu sempre digo, gente, a chave para qualquer redação, para abrir qualquer redação, é conhecer a referência que você está utilizando, certo? Tem inúmeros outros filmes que vocês podem usar, alusões históricas que vão desde a Grécia Antiga, por exemplo, que foi quando surgiu, né? Você tem a ideia dos primeiros piratas, enfim, e outras tantas referências que vocês têm. Uma bem interessante para utilizar, que se vocês observarem é até que eu me estendo mais para explicar a vocês como contextualizar, é sobre o pirata e a decisão, né, lá no século XV, no século XVI na Inglaterra, de transformar alguns piratas em corsários. Qual a diferença de pirata para corsário? O aval de uma instituição. Os piratas, eles agiam por conta própria, não é? Eles interceptavam navios, eles roubavam, enfim. Eram super temidos, né, lá no passado. E os corsários, eles foram um grupo criado pelo governo inglês com o objetivo de pilhar navios com carregamento de várias riquezas, especialmente, né, navios espanhóis. Então eles tinham um documento chamado Cartas de Corso, que era o salvo-conduto para eles pararem navios e pilharem do mesmo jeito. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó? A diferença entre um pirata e um corsário era a anuência. A anuência é a concordância, a legitimidade dada, no caso dos corsários, por um governo. Não é? Mas a gente pode falar por qualquer instituição. Como é que eu vou estabelecer um paralelo com a pirataria que existe no Brasil e em vários lugares do mundo hoje? Eu vou mostrar exatamente que no Brasil do século XXI, a pirataria ela ganhou uma nova forma. Obviamente, não se pilha, né, mais um navio como se fazia antigamente, não se rouba. Entretanto, sem dúvida nenhuma, você pilha, você rouba os direitos de alguém, de uma marca, de um autor que produziu um produto e que não pode ganhar dinheiro sobre ele, porque o produto é falsificado, ele é vendido a preços muito mais acessíveis. Mas aí, qual a relação que vocês estabelecem com a ideia de corsário? É exatamente mostrar que no Brasil a pirataria não é vista como um crime grave. Pelo contrário, muitos a veem como um crime até justificável. Então, por essa razão, é preciso instruir a população, educar a população para entender a gravidade dessa temática. Eu estou falando que a ideia de que é um crime justificável muitas vezes vem da população, em grande parte, mas também parte do poder público, inclusive de funcionários da parte da polícia aduaneira, que permite, né, que facilita a entrada desses produtos no país. Basta que a gente imagine, meus amores, que existem os chamados shoppings populares, que são instituições legais, legalizadas, que vendem produtos falsificados, que são produtos piratas. Ou existem lojas que vendem produtos falsificados. E muitas vezes, quando o cliente compra, ele sabe, ele não está sendo iludido, ele sabe que ele está consumindo um produto falsificado. Sabe por quê? Por conta do preço. Obviamente que se uma bolsa custa R$8.000, R$6.000, R$9.000 e eu estou comprando essa bolsa por R$400, eu não vou achar que eu estou comprando um produto verdadeiro. Ou eu estou comprando um produto falso ou eu estou comprando um produto roubado. E em ambas as situações, a minha atitude, obviamente, não é a mais adequada. Pois sim, então coloquei essa informação aqui, que vocês podem completar, mostrando que é preciso discutir as causas, né, do consumo desse tipo de produto, como também analisar os impactos que isso gera, né, à sociedade, ao país como um todo, a fim de que se busque os caminhos para combater. Não se esqueçam de que as palavras-chave precisam estar presentes na introdução. Ok, podem usar o conceito de pirataria, porque aí você já mostra que pelo conceito não é algo positivo, é algo negativo. Obviamente precisa, né, analisar as causas, refletir sobre as consequências e buscar os caminhos para o combate. Também podem usar
uma frase mais geral. Em várias aulas eu falo dessa citação do Bernard Shaw, quando ele diz: nenhum problema nos deve parecer natural nem impossível de ser mudado. Então, a pirataria não nos deve parecer algo natural pelo fato de nós acharmos que está dando acesso, né, para determinadas pessoas conseguirem consumir alguns itens que são itens que elas não têm condições de consumir. Então, elas consomem por um preço mais baixo, elas têm direito de fazer isso. Ou elas têm direito, todo mundo tem o direito de consumir, mas a gente precisa buscar outras formas que não seja essa, que às vezes a gente pensa que é uma forma muito inocente e não é de maneira alguma. Ok, então dicas para introdução, além de todo o repertório que vocês têm. Vamos para os argumentos. Primeira coisa que a gente vai entender, e eu amo esse assunto, amo discutir essa questão, é exatamente que o que fez com que o mercado da pirataria, de produto pirata, de produto falsificado, crescesse vertiginosamente foi o quê? A demanda por esses produtos. E a demanda por esses produtos vem de quê? Lindezas. Vem do fato de nós termos uma sociedade extremamente consumista. Se vocês forem procurar, a maioria, né, das pesquisas mostra que a classe que mais consome produto falsificado, produto pirata, é a classe C. Isso não significa que as demais classes não consumam, tá? A gente fala em quem mais consome. Então, o que eu tenho no país hoje? Primeiro, que a gente tem um país extremamente consumista, a gente já discutiu isso na temática da geração de lixo, né? E a gente tem um país que acredita que consumir determinadas marcas traz para nós determinado prestígio. Então veja, por exemplo, como um tênis, uma bolsa, uma mochila, um boné, como isso agrega determinado valor a quem está consumindo, a quem está usando o produto. Um relógio, não é? Então a gente tem os signos, né, que agregam um valor, que é um valor que não é monetário, obviamente, é um valor abstrato, é um valor simbólico a quem está utilizando aquilo. Aí veja, numa sociedade de consumo, a gente não observa a utilidade daquele produto. Por exemplo, não é uma bolsa para eu guardar as minhas coisas dentro dela. A função da bolsa é eu guardar as minhas coisas dentro dela. Não. É uma bolsa de determinada marca que vai agregar um valor a mim. Vai dar a mim prestígio. Não é uma blusinha, uma roupa única e exclusivamente para eu não ficar pelado. Não. É uma roupa que tem uma marca escrita bem grandona aqui na frente, justamente porque isso vai me trazer prestígio e vai me abrir as portas, né, para eu fazer parte de determinados grupos sociais. Vejam vocês como o comportamento do consumidor está extremamente relacionado. Somente numa sociedade consumista, onde nós agregamos valores aos bens, às coisas, é que a pirataria cresce dessa maneira, não é? Vocês vão observar a quantidade de tênis, de óculos, de bolsa e de tantas outras coisas, produtos eletrônicos, né? Me lembrei das caixinhas da JBL, tantas outras coisas são vendidas aí, pirateadas, as pessoas sabem que aquilo não é original. Inclusive existem pesquisas bem interessantes, muitos artigos científicos que foram feitos em cima de pesquisa, mostrando que grande parte das pessoas que consomem o produto pirata não quer que o outro descubra que aquele produto é pirata, certo? Essa é uma questão tão complexa, para vocês terem uma ideia, que já existem funcionários de determinadas marcas famosíssimas internacionais envolvidos com a pirataria. Por quê? Porque eles ajudam na fabricação do produto pirata. E nem se chama isso de cópia, se chama de réplica. E as réplicas, entre aspas, às vezes são tão perfeitas que as pessoas não conseguem identificar um e outro.
Gente, só numa sociedade extremamente consumista, que atribui esse valor, que é esse valor simbólico, a bens, a coisas, é que a pirataria pode crescer e alcançar essa repercussão que ela alcança. E nós temos isso na nossa sociedade brasileira. Então veja, o que a gente tem? Nós despertamos o desejo para a aquisição de um determinado produto. Seja um tênis Nike, seja um casaco da Adidas, seja um boné da marca sei lá qualquer, seja um relógio da marca sei lá qualquer, seja uma bolsa, né, da marca tal. Então a gente desperta o desejo. Quando a gente não, uma coisa chamada propaganda. E aí tem uma referência incrível, eu não coloquei aqui, mas vou falar para vocês que se chama que é um livro de um italiano chamado Oliviero Toscani. A publicidade é um cadáver que nos sorri. E ele mostra exatamente os crimes praticados pela publicidade. Dentre eles, esse crime contra a paz social. Porque você desperta o desejo para o consumo, mas você não dá a condição de o indivíduo consumir aquele produto. Não é? Aquele produto é caro. Veja a época dos tênis da Osklen, a quantidade de tênis pirateado, e aí não sei nem dizer se era fake ou se era tirado da loja com algum tipo de defeitinho e vendido pela metade do preço, enfim. Você desperta o desejo para o consumo, mas você não dá a alternativa, a condição, né, financeira de produzir. Você quer ter o CD, o DVD, vejam vocês que a gente já procura, o próprio mercado ele já procura diminuir a pirataria com a criação, por exemplo, de plataformas como Spotify, Netflix, etc. e tal. Então, a alternativa que o consumidor usa é exatamente o quê? O preço do produto original é inacessível para mim, então eu vou consumir o produto pirata. Mas aí é que a gente precisa refletir sobre isso. O que eu estou consumindo é essencial? Eu realmente preciso de um casaco escrito Adidas? Ou eu posso comprar um casaco qualquer? Eu realmente preciso de uma bolsa de determinada marca? Ou eu posso comprar uma bolsa que o meu dinheiro me permite pagar? Então a gente precisa discutir esse consumo chamado de consumo consciente. Por que a gente, por exemplo, se irrita com os canudos de plástico, né, em relação à questão ambiental? E a gente não está nem aí para a forma como aqueles produtos falsificados foram produzidos. Então, só pensa, né, o que está por trás da produção daquele produto. Então, não tem como a gente defender de maneira nenhuma a pirataria, meus amores. E aí, eu ainda discuto um ponto com vocês. É um consumo ético? Eu tenho como falar sobre corrupção, você vai dizer, amiga, isso é clichê. Eu não estou dizendo que não é, mas a gente precisa pensar se a pirataria é alimentada pelo crime organizado, se é algo que está contra a lei, como é que eu estou de um lado pregando a favor da lei, do cumprimento das normas, e do outro lado eu estou pouco me lixando e estou achando bacana consumir produto pirata. Não tem como eu requerer o barateamento desse produto para que ele seja mais acessível, sem necessariamente levar prejuízo para o autor, levar prejuízo para as empresas. Tem, gente, com certeza tem. Então, além dessa questão de uma sociedade profundamente consumista, né, que atribui valor, muito valor a esses signos, né, que isso gera status social, eu tenho uma fiscalização extremamente deficiente, né, às vezes até conivente com a vida desses produtos, e essa aceitação da sociedade que inocentemente considera que a pirataria é um crime sem vítimas. Sem vítimas é isso que a gente vai discutir agora. Não é sem vítimas. O consumo da pirataria gera efeitos extremamente danosos para o país, para a sociedade, para o indivíduo. Eu poderia mostrar para vocês. Primeiro, é um prejuízo imenso para o Brasil, né? Na última tem um grupo chamado... Vou mostrar a vocês já isso, que agora me esqueci o nome. Mas é um grupo de combate à pirataria que foi lançado no ano de 2004, eu acho que existe até hoje, que envolve empresários, instituições governamentais e tudo mais, que eles mostraram que no ano de 2019, somadas, né, todas
as perdas do Estado, das empresas, das indústrias, mais de 15 indústrias, do que deixou de ganhar, do que deixou de arrecadar, enfim, chega a quase 300 bilhões de reais. Então a gente está falando de cifras altíssimas. Esses bilhões de reais, vocês podem ter certeza que eles não estão indo para o bolso do camelô. Pelo contrário, nessa cadeia, o camelô é profundamente explorado, não é? E por trás de quem costura essas coisas, a gente tem trabalho escravo, a gente tem subempregos, a gente tem inúmeros problemas. Vamos discutir. A gente tem esse prejuízo para a economia do país, a gente tem o risco à saúde do consumidor, não é? Veja uma época daqueles patinetes elétricos que eram comprados, né, bem mais baratos, os piratas, e que explodiam, né, pegavam fogo, não sei nem se era patinete, e tantos outros exemplos que a gente tem. Um óculos de sol, por exemplo, que a pessoa coloca no rosto, ele não vai ter a lente de acordo com o que pede a Sociedade Brasileira, né, de Oftalmologia. Obviamente que não. Quando você pensa num tênis falsificado e você vai praticar, por exemplo, corrida ou caminhada, a saúde da pessoa é colocada em risco. Um brinquedo falsificado, a tinta pode ser extremamente tóxica e tantas outras questões. Então, um grave risco à saúde do consumidor, sem dúvida nenhuma, e ao meio ambiente. Outra coisa, gente, o consumidor às vezes ele compra gato por lebre, porque ele pensa que é vantajoso comprar aquele produto falsificado, porque, sei lá, 10 vezes mais barato, 30 vezes mais barato, sei lá quantas vezes mais barato. Mas quanto tempo aquilo vai durar? Até nesse sentido, se eu não estou me preocupando com nada de impacto negativo que eu estou gerando para o outro, né, para a sociedade, para o país, se eu não estou pensando na coletividade, se eu pensar só em mim, eu vou ver realmente que aquela ação não é tão adequada. Ok, meus amores, e aí também a gente tem que pensar que a fabricação desses itens geralmente está inserido num contexto de exploração de mão de obra, de subemprego, tudo que a gente já discutiu em outros temas de redação, como por exemplo, uberização do trabalho. Então, na verdade, eu estou pensando que aquilo é extremamente inofensivo e não é. Por exemplo, essa história de disponibilizar os livros para baixar na internet. Se o autor não disponibilizou isso, se o autor não está ganhando nada com isso, vocês já imaginaram o prejuízo imenso que ele vai ter? Ah, mas pelo menos a gente está popularizando a leitura dele. Mas, gente, popularizar a leitura não paga a comida que ele põe na mesa. A gente precisa refletir sobre essas questões, porque são questões extremamente sérias, certo? Então vamos lá, um parágrafo a gente discute causa, um parágrafo a gente discute consequência. E nesses parágrafos a gente utiliza o quê? Repertórios. Eu falei do Oliviero Toscani, não é? O italiano que era que era diretor de arte de uma famosíssima marca chamada Benetton, e que escreveu esse livro, A Publicidade é um Cadáver que Nos Sorri, na década de 90, mas a gente pode super utilizar o Pierre Bourdieu, que fala de capital simbólico, e o capital simbólico ele só pode ser refletido num contexto. E nesse contexto de nós querermos adquirir bens de determinada marca, porque esses bens nos conferem prestígio, é exatamente o que é capital simbólico, porque não é o valor, é a marca que vai me atribuir algum tipo de prestígio dentro de um determinado grupo social. Então são os signos de distinção social. Não é a bolsa dela é de tal marca, então ela é bem sucedida, ela ganha dinheiro, ela é sei lá aquilo. E aí vocês, né, vão perceber essa sociedade que realmente nos leva para dar muito mais valor do que esses produtos de fato têm. Por outro lado, já que eu questionei vocês se esse é um consumo ético, a gente pode usar o imperativo categórico do Kant. E o que o Kant diz? Ele diz, age de maneira que a atuação possa se tornar lei universal. Isso que você está fazendo, se todo mundo fizer, tá bacana, tá de boa, então faz. Se não, é porque não é ético. Tá errado, você não devia fazer. Então já dei a resposta que não é um consumo ético. E por fim, eu coloquei aqui também para vocês
o Baudrillard, o francês, que fala bastante da sociedade de consumo. E uma coisa bem interessante que ele diz, o Jean Baudrillard, é que o consumo representa dois processos. Um primeiro processo implica uma comunicação, porque eu me comunico com a roupa que eu visto, eu me comunico com o que eu ostento, né? Com o relógio que eu chego, com os ouros que eu tenho, com a marca da bolsa, eu passo uma mensagem. Se faz uma leitura de mim naquele momento, sem que eu precise falar nada, né? Sem que eu precise colar o meu extrato bancário na testa. E ele também diz que existe um outro processo de classificação e de diferenciação social, porque determinadas marcas de prestígio, elas vão nos colocar numa condição de prestígio. Então, isso mostra o sucesso da pirataria no Brasil e em vários outros lugares do mundo, tá? Continuando, dica de repertório, a gente tem agora repertórios práticos, porque quando nós falamos de consequência, a gente está falando de perdas, a gente está falando de danos. Aí fica bem interessante a gente utilizar no parágrafo em que estamos discutindo consequências, dados. Olha só, a gente tem um dado aí que foi um exemplo de uma testagem de produtos que são produtos falsificados. E aí uma organização britânica, ela testou 400 carregadores falsificados, ou seja, piratas, da Apple. Desses 400, 397 falharam em quesitos básicos de segurança. A falha principal é que eles não conseguiram isolar as descargas elétricas. Então, sabe aquela história que o carregador ficou na tomada e de repente você soube que o apartamento de fulano de tal pegou fogo? Então, tem uma relação direta, né, com a segurança disso, só para mostrar que causa danos, que não é inofensivo. E aqui eu coloquei para vocês, a fonte é FNCP, foi o nome que eu tinha me esquecido, né, anteriormente, que é o Fórum Nacional de Combate à Pirataria. Bem interessante, tem um site deles, né, que eles mantêm os dados sempre atualizados. E eu achei interessante esse gráfico para mostrar para vocês, porque ele vai mostrando os dados apresentados em 2017, que não foram atualizados em 2018, mas ó, a perda em bilhões, vestuário, cigarro, medicamento, meus lindinhos, medicamento. Então, TV para assinatura, softwares, óculos, audiovisual, perfume importado, material esportivo, brinquedo, na verdade só os que estão com asterisco é que não foram, os dados não foram atualizados. E mostra que as perdas com sonegação passam dos 60 bilhões, as perdas com o mercado ilegal dos 132 bilhões, o que chega aí a quase 200 bilhões de reais em perdas, e é um mercado que cresce. Então a gente precisa realmente refletir sobre isso, até porque vocês não podem se esquecer que a gente também está falando de geração de emprego. De geração de emprego, sim, porque são empresas que não têm condição de vender, porque elas não têm condição de competir com o preço do produto que está sendo pirateado, né? E por conta disso ela não vai gerar emprego. Proposta de intervenção, meus amores. A gente tem um agente interessantíssimo, que é o Ministério da Justiça, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem as investigações da Receita, da Polícia Federal e o trabalho de educação da mídia, porque a gente precisa entender o seguinte, veja, não tem como a gente minimizar, diminuir, mitigar a pirataria no Brasil se a gente não passar por um processo de educação para o consumo. Quando a gente fala de um consumo consciente, não é só você consumir aquilo de que você precisa realmente, levando em consideração a forma como esse produto foi produzido, se ele não gerou danos ambientais. Não, eu preciso pensar nessa questão também. Esse consumo que eu estou fazendo está alimentando o quê? Uma cadeia criminosa? Então a gente precisa refletir sobre isso. A educação do consumidor é fundamental. E essa educação do consumidor, sem dúvida nenhuma, ela vem
por meio dos meios de comunicação de massa, das mídias de massa, né, para nos alertar, né, para levar esse tipo de discussão para a gente refletir sobre ela. A ação, controle de fronteira, fiscalização, educação do consumidor, meio, intensificação de ações policiais em operações integradas entre as polícias, né, federal, estadual, campanhas publicitárias, cartilhas digitais que vão mostrar as consequências da pirataria. Com que finalidade? Para mostrar à população que não é um crime sem dano, que não é um crime sem vítima. A vítima, inclusive, pode ser ela mesma, ele mesmo, o consumidor, né? Minimizar os danos ao país, à sociedade. Veja que vocês precisam fazer com que a ação, o meio, seja um meio de realizar essa ação, o agente seja o mais específico possível, cuidado com aqueles detalhamentos. O Ministério da Justiça, porque é o promotor da justiça, não. Por favor, o detalhamento é uma informação a mais, mas nem por isso é uma informação aleatória, é chover no molhado, é uma informação básica. Então se preocupe com a qualidade daquela informação que você está dando. E aí vamos escolher detalhar algum pontinho desses, sem se esquecer de que, se vocês citaram os corsários lá no começo, um filme, ou a frase do Bernard Shaw e tal, precisa retomar o final do texto, né? Seja no comecinho da introdução ou da conclusão, seja no final da conclusão. Não é interessante eu deixar largada lá a minha referência maravilhosa. Comecei com a referência maravilhosa, olhe já, se comecei falando de não sei o que e terminou falando de que, meu amor? Deixe um espaço pequenininho, nem que seja metade da linha, para você retomar aquela referência que você fez no início, para ter essa estrutura circular bonitinha, maravilhosa do nosso texto, certo? Então é isso, meus amores. Pensem, estudem esse assunto, reflitam, certo? Dá pano para manga, daria um debate maravilhoso, mas a gente precisa só fazer uma redação de 30 linhas. Então não dá para colocar tanta coisa assim, certo? É isso. Escrevam. Tchau, tchau. Beijinhos. Se cuidem, lindezas. Tchau.